tenho aqui esse retalho, né? Que isso aqui era uma calça, parece jeans, mas é um cinza assim escuro. E eu tenho aqui, cortei umas tiras desse retalho que eu tinha e desse outro, para juntar os dois. Não vou falar a quantidade, porque ainda não sei quantos que eu vou usar, quantas tiras dessas eu vou usar aqui nesse tecido. Primeiramente, eu vou lá na máquina, eu vou pegar uma tira dessa e uma dessa, colocar assim direito com direito e vou costurar dos dois lados e não costurar aqui. Lembrando que essas tiras têm 4,5 por 18, as duas cores. Costurei dos dois lados, agora para virar eu pego aqui um alfinete, coloco aqui de um lado, que fica fácil para desvirar. Fiz esse com todos, depois que eu desvirei, eu passei. Vou passar uma costura só de um lado em todos eles, somente de um lado. Depois que costurei de um lado, aí eu venho aqui, ó, pego a primeira tira, eu fiz um risco aqui, aqui tem 2 centímetros e de cá também 2 centímetros. A distância para fazer a costura. Pego aqui, coloco aqui no rumo do risco a primeira tira e vou passar uma costura aqui. Aí pego a segunda, coloco aqui, ó, entrando um pouco dentro dessa primeira tira. E vou passar uma costura aqui. Já costurei lá todas. Agora eu medi aqui, esse tecido tem 16, eu medi aqui 8 no meio. Para essa demonstração aqui, eu vou usar 7 tiras que eu costurei, como vocês viram, né? Como é uma demonstração, não vou fazer grande, mas isso é opcional. Fiz um risco aqui no meio, onde eu vou costurar o próximo passo. Pegue todas as tiras para um lado, a primeira pegue aqui, ó, onde tem o risco e vai fazer uma costura aqui. Assim sucessivamente em todas essas. Fiz a costura aqui no meio, né? Agora venho aqui de um lado e vou fazendo assim, virando essas pontinhas para o lado e vou passar uma costura. E do outro lado a mesma coisa, para ficar dessa maneira. Depois de costurado, ficou assim. Costurei os dois lados e fiz aqui, para aumentar esse tecido, eu cortei da mesma largura aqui 2 tiras, fiz aqui no meio o ponto da minha máquina para fazer um detalhe. Vou acertar, refilar aqui e depois vou costurar essas 2 partes aqui. Esse vai ficar um tecido maior e eu vou poder usar ele para fazer uma bolsa, uma nécessaire, um almofado, o que eu quiser. E com a técnica mais ou menos igual a este aqui, eu fiz aqui nesse tecido verde diferente. Eu fiz um quilt aqui, peguei 4 tiras, que eu fiz do mesmo jeito do que essa, costurei direito com direito, e em 2 cores. Aliás, 3, um verde escuro, um verde claro e um estampadinho. E resolvi fazer esse aqui dessa maneira, diferente. E para mim usar esse tecido numa arte, eu vou colocar aqui laterais para ficar mais largo. Fiz aqui um quilt só assim reto, só para segurar a manta acrílica no tecido, tecido verde da mesma cor. Isso vai fazer maior, vai me dar possibilidade que eu possa fazer uma bolsa, né? Uma sacola ou uma nécessaire. Tenho aqui esse tecido jeans e vou fazer aqui um novo tecido para fazer alguma bolsa ou nécessaire. Tenho aqui tiras, né, que eu fiz da mesma medida desse aqui. Vou colocar essa reta, fazer uma costura aqui e vou fazer 2x assim. E ficou assim um novo modelo com as tirinhas, que eu usei o mesmo sistema que eu fiz esse daqui.
só que eu costurei as tirinhas diferentes. Fiz aqui mais 3 tecidinhos para fazer bolsa necessaire. Quanto ao design com as tirinhas, cada um faz o seu gosto. Eu fiz esse aqui para dar ideia para vocês.